Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula falando sobre a unidade 3, onde eu vou tratar sobre os princípios do treinamento de força. Mas antes eu queria lembrar vocês que essa aula vai ficar disponível no YouTube, através do link que está disponibilizado, então vocês vão poder acessá-la a qualquer momento. Também vou pedir para vocês acessarem esse linkzinho aqui do Socrative, entrar com o login de aluno e a sala é o IF 2020. Então lá vocês vão encontrar algumas questões objetivas sobre a aula que vocês vão assistir hoje. É importante que vocês façam essas questões de forma individual e sem consulta. Lembrando que o objetivo disso daí é você saber o quanto você entendeu da aula. E não saber se você vai acertar ou não. Se você tiver consulta ou ficar consultando livros ou o próprio material que eu der, você vai ter uma impressão errônea de quanto você entendeu essa aula. Então é importante que após a aula, no momento que você quiser, né, esse link também vai estar disponibilizado para vocês acompanharem e fazerem a avaliação, porém façam ela de forma individual e sem consulta. E lembrando que no final eu vou deixar preparado uma questão para que a gente coloque o melhor dia para que a gente possa acessar essa aula e discutir sobre ela, para que a gente consiga fazer uma reunião online e dessa forma tirar as dúvidas, não só sobre a aula, mas também sobre as questões. Bom, bora começar. Sobre os princípios do treinamento de força, é importante eu colocar aqui para vocês que eu estou utilizando diversas fontes. E essas fontes vão depender de alguns autores. Então, alguns autores colocam vários tipos de treinamento de força, como de princípios de treinamento de força. Outros autores colocam subprincípios. Então, me baseei aqui na maioria dos princípios que são comumente aceitos pela maioria dos autores. Sobre a definição de termos, é importante a gente destacar algumas coisas antes de que a gente fale especificamente desses princípios do treinamento de força. A primeira delas é em relação a uma repetição máxima. Esse é um termo muito comum, né? Um RM. Ele é a carga máxima, geralmente em quilos, né, que você utiliza ou que você consegue levantar em uma única repetição para cada ou qualquer tipo de exercício. A forma de se fazer esses testes para identificar um RM, né, ou a sua força máxima, a gente vai ter ainda na unidade 5 e vocês vão aplicar, então vocês vão na prática fazer esses testes, depois aprender a analisar esses resultados para uma posterior aplicação e interpretação desses resultados. A intensidade relativa, que é o que a gente chama de percentual de RM, é o percentual do 1 RM que você utiliza para determinar a sua carga de treinamento. Como um RM refere-se a uma repetição máxima, você só consegue realizar uma repetição com aquela carga, você não consegue fazer duas repetições, então aquilo representa o seu 100%. Agora, dependendo do seu objetivo, pode ser que você queira fazer mais ou menos repetições naquele exercício. Nesse caso, você utiliza uma intensidade relativa. Então vamos supor, a minha carga máxima do supino reto, que é um exercício para peito, é 100 kg. Então 100 kg é o meu 100%. Eu consigo fazer uma repetição completa com 100 kg, mas não consigo fazer duas. Então a minha porcentagem de treinamento ou de um RM vai ser em função do meu objetivo. Vamos supor, o meu objetivo é ganho de força. Então eu vou trabalhar com cerca de 85 a 90% de um RM. Então se são 100 kg, eu vou trabalhar com 85 a 90 kg. Ah não, eu quero resistência muscular localizada. Então você vai trabalhar com 60% do seu 1RM, ou seja, 60 quilos. Então se 100 quilos é meu 100%, 60 quilos é 60%. Isso também a gente vai tratar mais para frente na unidade 4.
Depois, a frequência de treinamento. A frequência de treinamento diz respeito ao número de sessões de treinamento que você faz, e isso é feito geralmente por semana, a contagem é por semana. Atletas de alto nível, dependendo da modalidade, ele chega a fazer até 12 sessões de treinamento por semana. Isso significa que em vários dias ele treina mais de uma vez por dia, ele treina 2 vezes por dia para conseguir uma frequência de treinamento tão alta. A repetição é um ciclo completo de movimento, de uma posição a outra, retornando ao início. Aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês. Imagine que o exercício seja flexão de cotovelo. Então prestem atenção. Nessa posição aqui, ó, partindo da posição inicial, faço um movimento e retorno à posição inicial. Isso é uma repetição feita, tá? Então o conceito de repetição é isso. Se eu tenho 10 repetições, então isso significa que eu vou fazer aquele movimento 10 vezes. Série é o somatório de um determinado número de repetições sem pausa. Então digamos que eu queira fazer 3 séries de 10 repetições. Então as repetições vocês já viram o que é, eu vou fazer aquelas 10 repetições, vou ter um intervalo de descanso e isso vai variar dependendo do meu objetivo, nós vamos ver isso também na unidade 4. Porém, se são 3 séries, eu vou fazer 10 repetições, tenho uma pausa de descanso, depois mais 10 repetições daquele mesmo exercício, mais uma pausa e depois mais 10 repetições daquele mesmo exercício. Então isso são séries. E o intervalo entre as séries, é o que eu acabei de falar, né? O intervalo de descanso. O intervalo pode ser entre as séries, ou seja, 3 séries de 10 repetições no supino. Então eu vou fazer o supino com 10 repetições, descanso, ou seja, descanso entre as séries, mais 10 repetições do supino, descanso, mais 10 repetições. Acabei, eu vou para outro exercício. Esse exercício pode ser para o mesmo grupamento muscular, ou pode ser para outro grupamento muscular, isso não importa, mas eu vou mudar de exercício. E aí existe um intervalo nessa troca de exercícios. Então já é um intervalo entre os exercícios. Esse descanso ele também pode ser ativo ou passivo. Passivo se você simplesmente senta e descansa e respira e recupera, ou ativo você vai fazer algum tipo de atividade, algum tipo de movimento durante esse intervalo de recuperação. Nós vamos tratar isso também em outra unidade. Agora, algumas dúvidas que podem ocorrer aí quando a gente fala de treinamento de força. A primeira delas é: o desempenho piora após a sessão de treinamento? Quando eu acabei de treinar, o meu desempenho vai estar melhor ou pior? E por quê? Depois, ficarei mais forte após uma sessão de treinamento? Será que eu acabei de treinar, no outro dia eu já estou mais forte? Eu já consegui alguma adaptação em relação a esse treinamento? Por quê? E depois, várias sessões de treino vão melhorar o meu desempenho? Será que depois de muitas vezes que eu treinar, várias vezes que eu for lá na academia e fizer minha sessão de treinamento, eu vou ter algum resultado mais para frente, daqui 1 mês, 2 meses, eu consigo perceber alguma melhora? Por quê? Bom, a resposta para isso incide nisto daqui, né? O que nós chamamos de periodização do treinamento. Então, toda vez que eu faço a periodização do treinamento, isso incide no seguinte: esse ponto zero aqui, ele parte do meu nível de condicionamento atual. Não importa se você é treinado, se você é avançado, se você é atleta de elite, imagine que o seu nível atual esteja aqui. Esse zero, então, não quer dizer que você é zero de treinamento, ele está partindo do seu ponto hoje. Toda vez que você dá um estímulo de treinamento, imediatamente após esse estímulo, no caso que nós estamos falando de treinamento de força, ou seja, imediatamente após a sessão de musculação, você está com seu condicionamento piorado. Então, se você medir a sua força, você vai estar com menores níveis.
Isso é bastante óbvio porque você está cansado, você teve uma série de reações catabólicas durante o seu treinamento, esses danos estruturais aconteceram nas suas fibras musculares, você teve também uma depressão de substratos energéticos, então suas reservas de glicogênio são mais baixas. Então, se você fizer essa medida, esse teste imediatamente após a sessão de musculação, você está um pouco pior. Por isso que o intervalo de descanso ele é bastante importante e ele vai variar demais, dependendo do seu nível de treinamento, da intensidade que foi o seu treino, do grupamento muscular que você está treinando, do tamanho dele, do seu objetivo, enfim, ele tem uma série de variações. Mas, a partir daqui, alguns autores sugerem que o seu próximo treinamento ele não pode ter um intervalo grande para o primeiro, a ponto de você recuperar totalmente. Então você vai gerando um estresse catabólico aqui, ó, tanto estrutural quanto metabólico, em termos de reservas de glicogênio ou do seu aparato muscular mesmo, das fibras musculares já estão mais deterioradas. E aí até 3 estímulos sequenciais e depois você dá um intervalo de descanso grande entre essas sessões. E aí você atinge um novo patamar de condicionamento físico. Ou, no caso aí, se eu estiver analisando minhas reservas de glicogênio, elas são supra melhoradas, não? Então antes era assim e agora ela fica assim. Ou seja, você teve um evento que se chama supercompensação. Isso aqui tem uma série de fatores que vão influenciar, a gente vai tratar disso quando eu for falar de periodização, mas basicamente isso ocorre. E aí logo após você tem novamente uma sessão de treinamento que vai gerar um catabolismo, você começa a recuperar isso, mas não dá o tempo suficiente para recuperar tudo e volta mais uma sessão de treinamento e depois descansa novamente para você ir atingindo novos níveis de supercompensação. Então, respondendo aquelas questões anteriores, o desempenho piora após a sessão de treinamento? Sim. Por quê? Porque eu estou com minhas reservas energéticas depletadas, porque o meu aparato muscular está deteriorado, né? As minhas fibras musculares sofreram danos, né? Micro-rupturas, enfim. Eu ficarei mais forte após uma sessão de treino? Não. Dificilmente você acabou de treinar, você já não teve tempo ainda de adaptar a sua musculatura em termos de ganho de força. Então saliento aqui que a resposta aqui é não para ganho de força. Por quê? Para ganhar força demora bastante tempo, não é de um dia para o outro. Então eu tenho o que nós chamamos de uma adaptação, uma resposta crônica, né? Ela demora um pouquinho mais. Agora outras variáveis você tem uma resposta aguda. Então, por exemplo, a minha frequência cardíaca, a resposta dela é imediata com o treinamento. Eu comecei a treinar, minha frequência sobe imediatamente. Parei de treinar, minha frequência cardíaca fica um pouquinho mais alta durante algum tempo e depois ela retorna ao normal. Então isso daqui vai depender, mas como nós estamos falando de treinamento de força, né, ficarem mais forte após uma sessão, não. E depois, várias sessões de treino vão melhorar meu desempenho? E provavelmente sim. Por que provavelmente? Porque vai depender de uma série de elaborações ou de princípios que você vai ter que seguir para que o seu treino tenha o resultado esperado. Então aqui basicamente o que eu expliquei para vocês dessa questão da supercompensação. Bom, agora em relação aos princípios do treinamento de força, a gente tem que entender que o principal objetivo do treinamento é induzir adaptações específicas. E aqui eu faço um parêntese porque alguns autores vão colocar a adaptação como um princípio. Eles colocam o princípio da adaptação. Porém, eu e outros autores também concordamos que a adaptação em si não é um princípio. Ela é uma resposta a um tipo de estímulo que você dá. Então, eu estou fazendo treinamento de força, eu comecei a fazer musculação. Daqui a tanto tempo eu vou ter uma adaptação, ou seja, eu vou ficar mais forte.
Então, a adaptação, segundo alguns autores, e eu penso dessa forma também, é uma resposta a um estímulo e não necessariamente um princípio em si. Eu coloquei aqui os principais princípios, né, como eu falei para vocês lá no início. Isso daqui vai variar bastante dependendo do autor, porém, esses que eu coloquei aqui para vocês são praticamente consenso entre os autores. Dentre eles, o princípio da sobrecarga, vocês vão encontrar também como o princípio da sobrecarga progressiva, o princípio da especificidade, o princípio da individualização, vocês vão encontrar também como da individualidade biológica, o princípio da variabilidade e o princípio da continuidade e ou reversibilidade. Eu coloquei esses dois juntos aqui porque eles se comunicam muito. Então, nesse parâmetro aqui, se nós analisarmos, a adaptação ela vai depender da interação desses princípios, de dois ou mais princípios interagindo ou de todos interagindo, para que o resultado seja a adaptação que você busca. No caso do treinamento de força, pode ser melhora da força, resposta hipertrófica, aumento de potência, de velocidade, aumento de resistência muscular localizada, enfim, vai depender do seu objetivo. E o primeiro princípio que eu vou falar é o princípio da sobrecarga. Então aqui vocês já devem ter identificado, né, a historinha lá do Milo de Crotona, né, que quando ele começou a fazer o exercício, ele levantava um bezerrinho pequenininho todos os dias, e à medida que os dias foram se passando, os anos foram se passando, o bezerrinho foi aumentando o peso, ou seja, ele teve que ir pegando mais peso a cada dia, só que de uma forma progressiva, não foi do dia para a noite que o bezerrinho virou um touro. E aí, daí surge essa ideia desse princípio da sobrecarga, né, ou a sobrecarga progressiva. É você progredir a sobrecarga do seu treinamento de forma planejada. Então você pode fazer isso através da intensidade, ou seja, aumentar a quantidade de carga, de quilos que você utiliza lá no seu exercício de musculação. À medida que você vai ficando mais forte, você vai incrementando a carga. Isso também pode ser feito, por exemplo, numa atividade que envolva corrida, por exemplo, aumentar a velocidade. Então isso aí seria aumento da intensidade. Você pode aumentar o volume do seu treinamento, que é o número de séries que você vai fazer por exercício, o número de repetições que você vai fazer para cada exercício, ou até mesmo o número de exercícios que você vai fazer em uma sessão de treinamento. E você também pode mexer na frequência do seu treino, aumentar o número de sessões por semana. Em vez de fazer 3 vezes por semana, você vai fazer 4 vezes, 5 vezes. Esse aumento ele é planejado, ele acontece em função de adaptações que você apresenta. E ele é feito de forma progressiva. Carece também de dizer da intensidade mínima do treinamento, que é uma intensidade que, assim, sem ela você não tem resposta. Se você trabalhar de uma intensidade para baixo, você não tem adaptação, ou seja, esse estímulo não é forte para que o seu corpo reaja, para que ele responda. Então, cada um de nós responde a uma intensidade mínima de treinamento. Se você faz um treino muito fraco, é o que nós chamamos a intensidade muito débil, provavelmente aquilo não está gerando nenhum tipo de adaptação. E alguns autores também colocam o volume total. Tem esse asteriscozinho aqui porque alguns concordam com o termo e outros não, mas seria basicamente uma forma de você quantificar o seu treinamento. Então, colocar números para o seu treinamento. Então, você pega o número de repetições que você fez em determinado exercício, multiplica pelo número de séries que você fez naquele exercício e multiplica pela carga que você moveu naquele exercício. Então, vamos supor, no supino reto lá, eu fiz 10 repetições, 3 séries com 80 quilos. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 3, 30,
vezes 80, 2.400. Então ele vai te dar uma unidade de medida para você quantificar. E aí você pode ir acompanhando esse número à medida que o seu treinamento progride. Ainda em relação ao princípio da sobrecarga, ou sobrecarga progressiva, essa figura aqui, ela trata da intensidade mínima de treinamento. Então, numa situação, numa suposição, né, numa situação que não existe, mas que a gente colocou aqui, né, que seria um atleta treinando a 30% do seu 1RM, um atleta treinando a 60% do seu 1RM e um atleta treinando a 90% do seu 1RM. Treinando durante o mesmo tempo, o mesmo número de vezes por semana, ou seja, tudo controlado. A única coisa que mudou é que esse treinou a 30%, esse a 60% e esse a 90%. Antes do treinamento, o nível de força deles, ou seja, um RM, força de um RM no exercício, aqui no caso supino, era de 100 quilos. E após um determinado período de treinamento, quando eles novamente fizeram o teste de um RM, observou-se que apenas os atletas B e C melhoraram. Ou seja, essa carga de treinamento, 30%, ela foi débil. Ela não superou a intensidade mínima para que você gerasse adaptações. Ou seja, você não melhorou nada nesse período que você treinou. Ao passo que 60% você melhorou um pouco e 90% você melhorou ainda mais. Ou seja, a intensidade do seu treinamento tem a ver com a resposta ou adaptação que você vai ter em relação à sua força máxima. Além disso, se a gente colocar aqui uma ideia em que um atleta começa a treinar, a carga dele é de 100 quilos para 1 RM, ou seja, o 100% dele são 100 quilos. E ele quer treinar a 80% do seu 1 RM. Ele fez um treinamento durante 20 semanas. Então, se vocês observarem aqui, nas primeiras 10 semanas de treinamento dele, ele evoluiu ao passo que na 10ª semana a força máxima dele já não é mais 100 quilos, é 160 quilos. E aqui cabe uma observação importante. Se você não fizer o ajuste da carga, ou seja, o que nós chamamos de sobrecarga progressiva, se ele continuar treinando a 80% de um RM, na verdade, se ele continuar treinando com 80 quilos, aqui nesse ponto, ele já não está treinando mais com 80%. Ele vai estar treinando com cerca de 50%, 60% apenas da carga máxima dele. Por quê? Porque a carga máxima dele agora, o 100%, não é mais 100 quilos, é 160 quilos. Então, o que ele tem que fazer? Para que ele continue treinando a 80% do máximo, e o máximo dele agora são 160 quilos, ele vai ter que aumentar a carga, ele vai ter que aumentar a carga para 128 quilos. Se ele aumentar a carga para 128 quilos, ele continua aqui nessas outras 10 semanas treinando a 80%. Se ele não mudou, se ele continua treinando com os mesmos 80 quilos, a partir daqui, esses 80 quilos já não são mais 80%, vão ser apenas 50%, ou seja, ele está treinando com uma carga inferior à planejada para o treinamento dele. Então, essa questão de você ajustar a carga de tempos em tempos, isso é bastante importante. Evita que você trabalhe com sobrecargas inferiores à que você planejou. Esse ajuste aqui, vocês vão ver, ele tem que ser muito mais fino com pessoas destreinadas do que com pessoas treinadas. Pessoas destreinadas, elas tendem a apresentar melhoras muito rápidas, porque a janela de adaptação dela é muito grande.
como elas são destreinadas, qualquer pouco estímulo que você dê, por menor que seja esse estímulo, ele gera adaptações rápidas. Então ele vai ficando forte rapidamente. Pessoas muito treinadas dificilmente conseguem melhorar qualquer coisa, porque eles já estão muito próximas ao nível máximo deles. Então, nesse caso, para pessoas muito treinadas, é muito mais importante você utilizar os princípios do treinamento esportivo, ou os princípios do treinamento de força. Porque ele responde muito menos. Então, se ele responde muito menos, você tem que variar mais exercícios, você tem que trocar a carga, mudar a intensidade, seguir a periodização, porque a janela de adaptação dele é muito pequena, ele já está muito próximo ao máximo. Então, em termos vulgares, para uma pessoa destreinada, qualquer coisa que você fizer, quanto mais destreinada essa pessoa qualquer coisa que você fizer, mesmo sem muito planejamento, vai dar algum resultado, ele vai melhorar. Agora, uma pessoa muito treinada, não. Então, ele precisa de um acompanhamento muito mais rigoroso e que você manipule muito mais essas variáveis ou os princípios do treinamento do que uma pessoa destreinada. E aqui a gente fala exatamente disso, né? A gente ainda fala dessa relação que existe do status de treinamento da pessoa em relação à sobrecarga progressiva. Então, nesse gráfico aqui, você vê o ganho de força percentual para pessoas que treinaram na mesma intensidade, no mesmo tempo, porém, esses daqui eram destreinados, esses moderadamente treinados, avançados e atletas de elite. Então, eles treinaram com o mesmo percentual de carga, no mesmo exercício, durante o mesmo tempo, digamos assim. Lembrando que o percentual de carga é o mesmo percentual. Isso não quer dizer que é uma mesma carga. Uma pessoa destreinada, vamos supor que 80% para ela seja 10 quilos. Uma pessoa de elite, 80% para ela é 80 quilos. Tá? Mas treinaram com o mesmo percentual. Mas veja que depois do mesmo tempo de treinamento, os destreinados apresentaram 40% de melhora na força, ao passo que os atletas de elite apresentaram apenas 2%. Então isso daqui, o que traduz claramente esse gráfico é a frase: quanto mais treinado, menos treinável. Ou seja, para pessoas destreinadas, qualquer coisa, é lógico, com reservas, mas você não precisa se preocupar muito, utilizar de muitos artifícios e tal, porque ele vai responder. A janela de adaptação dele é grande, ele ainda tem muito para melhorar. Um indivíduo de elite, um atleta de elite, não. Para você conseguir melhorar qualquer coisinha nesse cara, é muito difícil. Então você tem que mexer na intensidade, mexer no volume, mexer em carga de treinamento, mudar tipo de exercício e, enfim, seguir tudo que você consegue fazer nos princípios de treinamento de forma muito controlada, e mesmo assim os ganhos são muito pequenos. E também a gente deve salientar essa relação de volume e intensidade. Volume e intensidade é uma relação que se autorregula. Entenda que na musculação, volume, número de séries e repetições, intensidade, a carga que você está movendo, quantidade de quilos que você está movendo. Por que ela se autorregula? Porque se você aumenta demais a intensidade, o seu volume cai. Como que funciona isso? Imagine que você pega lá a barra para fazer o exercício lá de agachamento e você coloca 60 quilos. A intensidade é de 60 quilos. E aí você consegue fazer com esses 60 quilos 10 repetições. 10 repetições é o volume. Se eu aumento essa intensidade para 80 quilos, aumentei a carga, o que vai acontecer com o meu volume? Obrigatoriamente ele diminui. Você não consegue mais fazer aquelas 10 repetições
que você fez com 60 quilos. Você só vai fazer em torno de 6, 7 repetições. Por isso que essa relação se autorregula. E aí, se você entender esses princípios, você vai ver que dependendo da qualidade física que você vai trabalhar, isso aumenta ou diminui. Essa relação volume-intensidade tem importâncias diferentes. Então, se eu estiver trabalhando resistência muscular localizada, eu vou dar mais ênfase ao meu volume. Consequentemente, a minha intensidade vai ser baixa. Ou seja, eu vou trabalhar com muitas repetições, porém com pouca carga. Por quê? Com pouca carga eu consigo fazer muita repetição. Já se eu estiver trabalhando força, eu quero trabalhar força pura mesmo, capacidade de trabalho, mecânica, né? Quanto que eu consigo fazer de trabalho mecânico, de mover carga. Se você quer trabalhar força, você vai ter que trabalhar com cargas muito elevadas e isso necessariamente vai fazer com que o seu volume seja muito baixo. Você não vai conseguir fazer mais de 2, 3 repetições com uma intensidade muito alta, de 95%, 100% da sua carga máxima. Ok? Em relação ao princípio da especificidade, esse princípio trata da transferência dos resultados obtidos com o treinamento. Ele é muito comum, né, em alguns esportes. Alguns autores questionam até que ponto isso é especificidade. Né? Alguns autores tratam especificidade a modalidade em si, né? Não o que se parece em gestual técnico ou as formas de você aproximar algo da modalidade esportiva, mas em geral seria você tentar aproximar ao máximo na sala de musculação aquilo que você faz enquanto esporte. Essa especificidade ela pode ser em relação ao sistema energético, né, predominante na modalidade. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu estou falando de um corredor de 100 metros, né, o Usain Bolt, então quando ele está correndo lá, o sprint velocidade, o sistema energético dele é ATP-CP puro, né, 10 segundos ali e acabou. Ele não chega a entrar em outras vias metabólicas como o sistema glicolítico ou oxidativo. Já um corredor de maratona, ele está aqui, ó, no sistema oxidativo principalmente. Então é a resistência aeróbica. Então quando se for realizar exercícios para essas pessoas, eu tenho que levar em consideração primeiro qual é a característica da modalidade que ele pratica em termos de sistema energético. Segundo, é a especificidade do exercício, ou seja, quais são os principais grupamentos musculares envolvidos naquela atividade. Qual é o padrão de movimento, né? A amplitude de movimento que ele trabalha, a amplitude do movimento articular. Ele trabalha levantando o ombro muito alto, acima da cabeça ou não. Quando ele faz o agachamento na modalidade dele, ele faz o agachamento muito a fundo, ele quase senta no chão ou não. Então eu levo em consideração algumas particularidades do exercício e eu tento reproduzi-las durante a musculação, durante a sala de musculação. A velocidade de contração, vocês vão ver que na maioria dos esportes se trabalha com contrações muito rápidas, né? Porque se trabalha potência. Potência é uma velocidade de contração muito rápida mediante a uma carga, às vezes pequena e às vezes moderada. Por quê? Porque se a carga está muito alta, você não consegue imprimir muita velocidade. Mas também a carga não pode ser muito baixa, porque se ela está muito baixa, você não consegue imprimir muita força. Por mais que seja rápido o movimento, você não consegue imprimir força. O treinamento de potência ele envolve uma série de questões que não cabe aqui eu aprofundar, mas dependendo do tipo de movimento que você faz ou o tipo de grupamento muscular, você trabalha com um percentual diferente da sua carga máxima, ou do seu 1RM.
Ou seja, para grandes grupamentos musculares, como exercícios de agachamento, que tentam reproduzir, por exemplo, um salto vertical, imagina o exercício de agachamento, de você abaixar e levantar, né? Ele reproduz um movimento, por exemplo, de um salto vertical. E isso é feito de forma muito rápida, né? Mas geralmente se coloca uma carga em torno de 50% a 60% do seu 1RM, para que você consiga imprimir muita força, mas também consiga imprimir muita velocidade. E o tipo de ação muscular? O meu treinamento ele é mais ação excêntrica. O meu envolve ações concêntricas e excêntricas ao mesmo tempo. O meu envolve muita ação isométrica. Né? Imaginem aqueles atletas de argola, né? Que eles ficam dependurados lá com os braços abertos, fazendo um crucifixo parado, sustentando ali. Então aquilo é um tipo de ação muscular específica, né? Então é importante que ele treine aquilo naquela condição. Aqui a gente tem uma tabela dessa correlação das qualidades físicas, né, em relação às características. Então, por exemplo, velocidade. A intensidade é muito alta. A duração é muito curta. O sistema de transferência energética é predominantemente anaeróbico alático, ou seja, nem produz ácido lático, é muito rápido. E a via metabólica é o fosfagênio, né, o ATP-CP. Já se eu estiver falando de resistência não aeróbica ou anaeróbica, a intensidade é alta, de moderada a alta, a duração não é muito longa, né? Ela é de curta, média duração. O sistema é aeróbico lático, porque aqui eu chego a entrar em via metabólica de produção de ácido lático e, consequentemente, de lactato sanguíneo. E a via metabólica principal é o glicogênio. Então isso tudo aqui vai influenciar na minha tomada de decisão em relação a esse princípio da especificidade. Aqui a gente tem um exemplo de exercício feito de forma isométrica. Então analisem a questão. Eles mediram, né, 2 grupos. Um grupo treinou em torno de 70, 60 graus, na verdade 70 graus de treino isométrico. Então o treinamento dele consistia em treinar isometricamente nessa condição de 70 graus. E o outro grupo fez um treinamento com 130 graus de flexão do joelho. Então ele fazia força parado, isometria. Um fazia a 70 graus de flexão, o outro a 130 graus de flexão, durante algumas semanas. Depois eles fizeram testes em diferentes ângulos. Então eles foram treinados de 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 graus de flexão ali no joelho. E aí observem que o pico de força deles aconteceu principalmente nos lugares em que eles treinaram. Então quem treinou a 70 graus, a maior evolução aconteceu em torno de 70 graus. Então, inicialmente ele era assim para 50 graus, assim para 70, assim para 90, assim para 120, assim por diante, né? Veja que aqui, o depois, antes e depois, ele conseguiu uma melhora muito grande. Aqui também, mas à medida que foi se afastando daquela angulação específica, foi diminuindo a diferença que ele obteve em ganho de força. A mesma coisa aconteceu para o grupo que treinou a 120 graus. 130 graus. Se você observar, o maior ganho do antes para o depois foi aqui em torno dos 130 graus. Agora, nas outras angulações, ele melhorou muito pouco, né? Não houve muita diferença de um para o outro. Então, isso daqui mostra uma característica de princípio da especificidade. Ou seja, eles melhoraram de forma importante naquelas angulações em que eles treinaram durante aquelas semanas. Ok? Próximo princípio, individualidade, também tratado como individualidade biológica. Então as pessoas são diferentes e elas respondem de forma diferente
ao mesmo estímulo. Então, quando você vê lá na sala de musculação o pessoal pedindo, me passa a sua planilha de treinamento, me fala aí como é que é o seu treinamento que eu vou fazer também. Isso é uma idiotice, porque cada pessoa responde de forma diferente. Até mesmo gêmeos univitelinos, que têm a carga genética exatamente igual, conseguem responder de forma diferente ao mesmo estímulo. E isso se deve ao fenótipo. Porque quando a gente fala de treinamento, a carga genética tem um peso muito grande, sim, né? Ela é um fator determinante principalmente no alto desempenho. Então não adianta eu querer pegar o Usain Bolt, que é um velocista, que nasceu para ser velocista, que as fibras de contração rápida dele são predominantemente no corpo dele, principalmente na musculatura de membros inferiores, de quadríceps e tal, e eu querer transformar esse cara em um maratonista. Ele pode ser que ele consiga virar um maratonista? Sim, mas ele vai ser irrelevante em termos de desempenho. Porém, com a carga genética que ele tem e com o treinamento adequado, ou seja, o fenótipo adequado para o tipo de genótipo que ele tem, você tem um campeão, por exemplo. Então, o fenótipo ele faz a diferença nesse caso. Então, o genótipo mais o fenótipo vai gerar um indivíduo. E não tem esse nome à toa, indivíduo, é individual, é ele. Dificilmente vai ter alguém igual a ele nas suas respostas. Aqui a gente vai tratar o genótipo como a carga genética que é transmitida à pessoa e que vai determinar alguns fatores de qualidade física, como a sua estatura. Então você tem mais ou menos uma genética para atingir tal estatura máxima. O seu biótipo, o seu VO2 máximo, o seu percentual de fibras musculares, elas são treináveis sim, mas você tem um percentual máximo que você consegue alcançar e que sem treinamento você já apresenta elas em determinada disposição. A sua força máxima, ou seja, todo mundo tem um teto, todo mundo tem um pico. E o seu fenótipo é tudo que é acrescido ao indivíduo a partir do nascimento. E aqui pra gente o fenótipo ele vai tratar principalmente do tipo de treinamento que a pessoa sofreu durante a vida, o estado psicológico dela, a motivação, ou seja, o fenótipo ele trata principalmente de até quanto eu consigo atingir o meu máximo, ou até que ponto eu estou longe ou perto do máximo que eu consigo desenvolver. Então, como eu falei do Usain Bolt, né? O genótipo dele é para ser um velocista de atingir uma marca de 9,7, 70 e poucos segundos numa corrida de 100 metros, mas se ele não tivesse o treinamento adequado, ele estaria longe de atingir aquela marca de 9,70 e poucos nos 100 metros. Então, um é o genótipo, o outro é o fenótipo. E a gente associa isso ao que alguns autores chamam de teorias dos dois fatores, que é chamado mais ou menos de prontidão, né? A tradução disso do inglês é meio complicada, mas seria a prontidão ou aptidão que a pessoa tem para atingir determinado objetivo, né? O quanto que ele se voluntaria ou está disposto a atingir determinado objetivo. E ele envolve o condicionamento, que é o treinamento, né? O quanto que você impõe ali para treinar, para melhorar determinada qualidade física, e envolve também a fadiga, ou seja, o quanto aquele treinamento impôs de catabolismo para que você se recupere e depois tente melhorar ainda mais o seu desempenho. Então, nesse slide aqui, a gente vê claramente os fatores que vão interferir aqui na individualidade biológica de cada sujeito. Então você tem o fator hereditário, genético, atuando, e você tem também o meio ambiente, né? O treinamento, ou seja, o fenótipo, como que isso está atuando nessa pessoa. A combinação disso tudo aqui é que vai me gerar o desempenho ou a sua realização esportiva. Então é aquele cara geneticamente programado para ser um velocista que
treinou para ser um velocista. Então aqui você tem a questão da individualidade biológica bem marcada. E a questão do que eu falei para vocês da prontidão, a prontidão ela envolve o seu treinamento ou o seu condicionamento. Então imagine que o meu nível de treinamento, de trabalho ali, a minha sessão de treinamento ela vai ser com esse volume, com essa intensidade aqui. Então durante o treinamento, lembre-se que vocês estão em processo de catabolismo, então vocês estão destruindo as suas fibras musculares, está gastando o seu aspecto metabólico, né? O glicogênio, está gastando isso tudo. Bom, aqui todo treinamento, né? Toda sessão de treinamento, ela tem uma questão que você tem uma resposta moderada, ou seja, ela não é muito alta, o seu condicionamento ele não melhora muito rápido, porém ele é duradouro, ele fica mais tempo disponível ali para você, né, em função do seu treinamento. Em contrapartida, aquele treinamento que você fez, ele tem uma fadiga que ela é bastante rápida. Então você vê a altura aqui, ó, da fadiga, ela é alta, porém ela é curta, ela não dura muito tempo. Então aí que está a jogada de você fazer aquelas manipulações de dar um estímulo, dar um treinamento, recupera, a sua recuperação é rápida e aí você dá outro estímulo para que ele se some ao que você já ganhou aqui em termos de condicionamento. Ou seja, você vai tendo um somatório de condicionamentos que ao final vai ser entendido como a sua prontidão ou a sua preparação, ou seja, o seu nível de prontidão ou de preparação era esse e agora, depois de algumas sessões de treinamento, ele está aqui em cima, ou seja, você elevou o seu nível de condicionamento físico em função dessas manipulações que você fez com o seu treinamento. Outro princípio importante é o princípio da variabilidade. Então, nesse princípio, basicamente, você manipula variáveis de treinamento para evitar acomodação, e isso vai gerar uma resposta biológica, um estímulo constante, para que ele não reduza com o passar do tempo. Então, toda vez que você tem um estímulo constante, essa resposta biológica sua, ou seja, a sua adaptação, vai diminuindo com o passar do tempo. É o caso de uma pessoa que treina há 3, 4 meses o mesmo exercício com a mesma carga, ou seja, ele tem um estímulo constante, mesmo exercício, mesma carga, e muito tempo, 4 meses, 5 meses, o que acontece? A adaptação dele cai, a resposta biológica dele é pequena. Essas modificações, então, o princípio da variabilidade é exatamente para que você mude esse quadro, para que você deixe o seu corpo o tempo inteiro sob estresse. Então, você gerando estresse, você provoca para que ele te responda, você provoca respostas adaptativas. Ele pode ser feito de forma quantitativa, quando eu mexo na intensidade, no volume do treinamento, na velocidade da minha corrida, ou pode ser feito de forma qualitativa, quando eu mudo o tipo de exercício, quando eu mudo o meu posicionamento naquele exercício, quando eu mudo a amplitude de movimento realizada no exercício, e ela está intimamente relacionada à periodização. Um dos fatores principais que a gente pode destacar para esse princípio da variabilidade é você se manter motivado, para que você não se canse do seu treino, para que você não enche o saco de fazer aquele mesmo treino todo dia, a mesma coisa, porque isso reduz a sua resposta biológica, a sua adaptação fica piorada. Como exemplo de resposta quantitativa, então vamos pegar um exemplo do exercício lá de supino reto. Então você faz o supino reto com 3 séries de 10 repetições, com 50 quilos.
Então você está fazendo aquele exercício já tem uns 2 meses. E aí você quer continuar treinando a mesma musculatura, você quer simplesmente mudar, dar um novo estímulo. Então você não vai fazer mais o supino reto, mudei o tipo de exercício, é qualitativo. Então, em vez de eu fazer o supino reto com a barra, eu vou fazer ele com o halter. Então, eu vou pegar o dumbbellzinho e vou fazer ele com halter. Ou eu vou fazer o crucifixo, que também é um exercício para o peitoral. Ou eu vou mudar o meu tipo de treinamento, né? Eu vou mudar a intensidade. Em vez de eu fazer com 50 quilos, eu vou fazer com 60 quilos. Então você vai gerando mudanças naquilo. A mudança quantitativa é isso, eu mexi na intensidade, mudei os quilos que eu faço, mudei lá o volume, o número de repetições. Mudei a velocidade, eu estou fazendo agora a fase concêntrica, muito rápido, explosiva, e a fase excêntrica, seguro 3 segundos. Posso mudar também de forma qualitativa o posicionamento. No agachamento, em vez de eu fazer só até a 90 graus, e retornar à posição em pé, agora eu vou fazer ele a fundo, eu vou até lá embaixo. Ou, em vez de fazer agachamento, eu vou fazer o leg press, que também trabalha a musculatura dos membros inferiores, porém diminuindo meu tempo de intervalo. Ou seja, você faz modificações quantitativas ou faz modificações qualitativas, ou faz as duas, né? Que é o mais comum de nós vermos aí acontecer. E aqui, esse gráfico ele te mostra exatamente essa relação do tempo que você tem treinando, né, com a mesma carga, com o mesmo exercício, e o seu ganho de performance. Então veja que no início, quando você começou a fazer o seu treino, estou fazendo supino reto lá com 50 quilos, então você está tendo um ganho grande com aquele tipo de exercício, né, e com aquela intensidade que você está trabalhando. Agora, à medida que o tempo vai passando, 2, 3, 4 meses, fazendo aquele mesmo exercício, treinando com aquela mesma carga, você vê que o seu ganho começa a cair, ele começa a ficar cada vez menor. Então, lembrando mais uma vez, isso é bastante importante, principalmente para pessoas muito treinadas. Porque pessoas muito treinadas, isso daqui vai acontecer de forma muito mais rápida, porque ele já está perto do pico de desempenho dele. Então, a janela de adaptação dele é muito pequena. Agora, para pessoas pouco treinadas, isso daqui acontece de forma menos impactante, porque como a janela de adaptação dele é muito grande, qualquer pequeno estímulo que você dê geram grandes melhoras. Então, nesse caso, isso daqui mostra essa relação de tempo fazendo o mesmo treinamento e como que o seu ganho vai diminuindo ao longo do tempo. E aqui a gente tem o modelo clássico de periodização linear, né, a forma de você mudar isso daqui. Então, a periodização ela trata principalmente disso, de você mudar características do treinamento, seja o tipo de exercício, seja o objetivo, né, se é hipertrofia, se é força, se é resistência, seja o tipo de movimento, seja a velocidade que você faz o exercício, seja a carga que você está utilizando, ou seja, você faz uma série de adequações em que você, em alguns momentos, prioriza o volume, em outros você prioriza a intensidade, em outros você prioriza a técnica, a execução dos exercícios, isso tudo para que você consiga atingir o pico e sair daquela situação estagnada, né, que a sua resposta adaptativa fica muito pequena. Então, quando você muda o estímulo, você gera um estresse novo para que o seu corpo responda àquele novo estímulo. Então, aqui, menor ganho com o passar do tempo. Por isso, a importância de você fazer essas manipulações, essas variações no seu treinamento. Lembrando, para pessoas muito treinadas, mais ainda, variar cada vez mais em menor tempo. E por fim, a gente tem esse princípio da continuidade ou reversibilidade, né? Eles se confundem um pouco.
Mas basicamente, se o treinamento que você está fazendo ele é interrompido, né? Parei de treinar por algum motivo, entrei de férias, né? Não vou treinar mais, não vou na academia durante uns 2, 3 meses. Ou se ele não é progressivo, eu estou trabalhando com o mesmo exercício, a mesma carga já tem uns 5 meses, né? Então isso daí, os seus ganhos adquiridos podem se estabilizar ou até mesmo serem perdidos, ou o seu condicionamento pode até piorar. Isso daqui vai envolver dois aspectos, né, que é a duração do período de treinamento, ou seja, qual é o seu lastro de treinamento. Eu sou uma pessoa que eu treino desde os meus 17 anos, então eu tenho um lastro